Boa tarde a todos que estão aqui conosco nesse último momento desses 2 dias de programação do 5º Seminário Oportunidade para os Jovens na Logística, que faz parte da programação da Expolog 2022. Muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui conosco, aqui no auditório, no nosso espaço montado aqui no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e também a você que está acompanhando conosco na nossa plataforma Virtuale. Nós vamos ter agora mais um momento muito importante, um momento de encerramento do nosso seminário, mas desde já queríamos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, apoiadores e ao nosso comitê técnico que tornaram realidade mais uma edição desse evento tão enriquecedor, principalmente para vocês jovens que estão participando aqui e assistindo conosco na plataforma. Antes de chamar os nossos palestrantes, queria só lembrar, olha lá o nosso sorteio, hein, gente? Não vão perder, hein? Nós vamos fazer um sorteio durante o Jogo do Brasil. Daqui a pouco a gente vai parar a programação técnica. Vamos passar o jogo aqui nos nossos megatelões que estão aqui. E quem está no evento pode participar de um sorteio que vai ter passagens aéreas, hospedagens de hotéis, vários outros prêmios, né? Durante o jogo a gente vai ter um coquetel, vamos estar todo mundo assistindo, torcendo pela seleção brasileira. Também vamos ter um show com o Edmar Gonçalves depois, está aqui no nosso telão, para a gente assistir e colocar... Passar aqui, está aqui no meu retorno, mas está no telão. Pronto, está no telão também. Quem não foi ainda pegar o seu papel, está aqui o papelzinho, a cartela. Você pode pegar ainda na secretaria, dá tempo ainda, dá um tempinho de procurar os adesivos e as palavras-chave que estão espalhadas aqui pela Expolog. Você vai completar aqui sua cartelinha, fazer a inscrição no QR Code e aí é só aguardar e partir para o abraço. Muito feliz porque vai ganhar uma hospedagem, uma passagem para viajar para algum canto. Surpresa, né? Depois já vai dizer depois quais são os prêmios. E vamos lá, gente. Para fechar essa programação do segundo dia, nós vamos ter agora um workshop importantíssimo e o tema dele é de extrema relevância. A demanda por trabalhidade versus as ofertas de capacitação. A demanda por trabalhidade versus as ofertas de capacitação. E eu quero apresentar para vocês quem vão ser os nossos convidados. Vamos aqui para a nossa vinheta apresentando nossos convidados deste workshop. E eu quero chamar aqui para vir ao palco os componentes do nosso workshop, o senhor Luiz Antônio Rabelo Cunha, diretor da Faculdade Senac Ceará. Salva de palmas para o Luiz Antônio, nossas palmas aqui em libras. Senhor Siddhartha Cabral, gerente de educação profissional do Senac Ceará. Palmas para o nosso Siddhartha. E para fazer a mediação desse workshop, nosso querido professor Célio Fialho, diretor-presidente da AGEL, a Associação dos Gestores e Executivos de Logística, que vai conduzir esse momento. Agradecer mais uma vez a nossa equipe aqui de tradução em Libras, que está aqui acompanhando tudo direitinho desde ontem. A equipe maravilhosa, sempre muito competente e ajudando aqui na questão da acessibilidade do nosso evento. Informamos ao professor que o nosso moderador vai ter 5 minutos para fazer a abertura do workshop, as suas considerações. Depois, nossos palestrantes terão 30 minutos para as suas apresentações. E no final, o professor Célio vai fazer a moderação e vai, obviamente, conduzir as perguntas que vocês poderão fazer por meio do QR Code, que nós vamos projetar aqui na tela, nosso QR Code. E também para a galera que está assistindo, nossa plateia no Virtuale, pode fazer suas perguntas também online. Com vocês, Célio Fialho, Luiz Antônio Rabelo Cunha e Siddhartha Cabral. Palmas aqui para os nossos convidados. Um prazer estar novamente aqui no palco, para celebrar esse momento da Expolog, que é o momento que a gente está falando, como em todos os painéis, falando sobre a logística inteligente, né? E falar logística inteligente é também falar sobre capacitação, sobre mão de obra, sobre aquilo que move as expertise na logística. Vou fazer só uma pequena ressalva de que a condução do nosso painel, ela vai desvincular um pouco desse momento de 30 minutos para cada. Na verdade, eu vou exigir dos nossos participantes algumas ponderações via perguntas, que, por sinal, vocês também já podem elencar algumas perguntas, caso queiram. A equipe de staff aí está com papel em mãos,
alguém de vocês queiram fazer alguma pergunta, acredito eu, a gente vai ao final desse momento abrir esse leque de perguntas para vocês. Então, para começar a gente falar um pouco sobre o que vai conduzir essa nossa fala durante essa 1 hora e pouca, eu queria só fazer uma breve ressalva que para vocês é muito importante. Atentem para uma coisa. Trabalhabilidade e empregabilidade. Há uma diferença aí e é bom fazer essa contextualização. Quando se fala em trabalhabilidade, fala aquilo que nós podemos fazer dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, se você é capaz de trabalhar dentro de uma empresa executando uma função, você tem trabalhabilidade. Mas o interesse nosso não é só ter trabalhabilidade, é ter empregabilidade. Então, a empregabilidade diz respeito àquela capacidade que você tem de executar realmente um trabalho, porém, executar com um sabor a mais, com um sazonzinho a mais, ou seja, nos ambientes das skills ali da situação de uma proatividade, ou seja, fazendo falta para a empresa. Aí você está no momento de empregabilidade. Então buscamos a empregabilidade. Mas para a gente ter trabalhabilidade e também empregabilidade, a gente precisa de capacitação. E para isso é o nosso fórum hoje aqui, falando sobre isso. E acredito que a gente vai contribuir um pouco com o conhecimento de vocês. Então, para isso, a gente está com o professor Luiz Antônio, da Faculdade Senac, diretor da Faculdade Senac, e com o Siddhartha também do Senac, né? E eu gostaria que os dois se apresentassem. Vou pedir, por ordem de, digamos assim, de experiência de mercado, Siddhartha, que o professor Luiz, tá certo? Faça a primeira colocação. Professor Luiz, se o senhor puder se apresentar aí para o nosso público, fique à vontade. Tá bom, Célio, você está me devendo essa, viu? Bom, pessoal, um prazer estar aqui. É uma alegria muito grande, principalmente, Célio e Siddhartha, quando a gente fala para um público jovem, né? Então, para nós, realmente, é sempre um prazer renovado, né? Porque nós já estivemos aí, né? Há algum tempinho atrás, né? E trocar essas experiências com vocês, né? De algumas contribuições que nós julgamos importantes para essa tarde de hoje, para nós é fundamental. Eu sou o professor Luiz Antônio Rabelo Cunha, sou administrador hospitalar de empresas, advogado, tenho pós-graduação aí em algumas áreas, né? E também sou mestre em administração e controladoria. A minha trajetória, ela iniciou na área de gestão, né? Eu trabalhei em grandes grupos empresariais e aos poucos a educação foi me chamando, né? Para a sala de aula, para a gestão. Participei de alguns projetos de implantação de algumas faculdades que vocês conhecem aqui no nosso estado. E fui convidado algum tempo atrás, né, precisamente no finalzinho de 2018, juntamente com o Siddhartha, da gente trabalhar o projeto de criação da Faculdade Senac Ceará. Então nós estamos, né, nessa empreitada, pegamos uma pandemia pela frente também, mas estamos aqui para exatamente contribuir com a nossa história, daquilo que nós acreditamos ser fundamental, né, para enriquecer, professor Célio, esse momento, não só com jovens, mas aqueles que nos assistem através das mídias digitais. Então, a todos, daqui a pouco, nós seremos provocados aí com algumas temáticas e será um prazer, né, a gente partilhar com vocês e, ao final, responder algumas perguntas. Obrigado. Ok, professor, obrigado. Siddhartha, por favor, as palavras são suas. Quem é o Siddhartha Cabral? Obrigado, professor. Boa tarde, professor Luiz Antônio. A todos aqui presentes, o pessoal que está online. Aqui, quero saudar aqui a organização do evento também. Nós estamos aqui em especial em nome do Sistema Fé Comércio, né, professor? Para trazer um pouco dessa experiência do Senac, seja no ensino superior tecnológico, que o Senac está entrando agora, seja no ensino de FIC, que a gente chama,
que é a formação inicial continuada, né? Então, por meio do Sistema Fé Comércio, a gente tem atuado nessas áreas de educação, por meio do SESC na área de assistência social e educação profissional, principalmente no SENAC, tá bom? Então, nós estamos aqui para falar um pouco da nossa experiência, né? Bem, Siddhartha Cabral, é legal falar para vocês isso, né? Vocês viram que a minha foto ali saiu ainda, foi do ano passado, a barbinha estava branca, eu pintei hoje, para ficar mais, né, próximo ao professor, um cara mais experiente. Então, aquela foto foi de 3 meses atrás. Não, eu tô brincando com isso porque eu acho que até fala disso, professor Célio. É importante para dar esse testemunho para vocês que estão aqui, que estão iniciando a carreira. Eu estou hoje gerente de educação profissional no SENAC Ceará, mas eu venho da área social. Eu tenho uma formação inicial, eu sou pedagogo por formação, mas venho da área social trabalhando em ONGs, tenho formação de arte e educação, de arte e terapia, e essa questão da área de trabalhar a área social, inclusive na minha própria comunidade, no meu bairro, claro que desemboca no que eu sou hoje, quando eu olho para o SENAC, olho lá para trabalhar na minha comunidade, com os jovens que eu atuava, e desemboca hoje trabalhando 35 mil, 45 mil pessoas por ano no SENAC. Então, quanto eu sabia que impactaria vidas ali onde eu estava e poderia impactar onde eu estivesse. E essa diferença no mercado, e eu vou falar um pouco disso hoje, desses valores que o jovem procura ao buscar uma empresa também, faz diferença, e cada experiência que vocês têm, então a primeira coisa que vocês podem não lembrar nada que eu disser, tá? Mas lembrem disso. Qualquer experiência que vocês tenham hoje vai servir para vocês no futuro. Uma hora vai cair a ficha. Então, eu venho dessa área social, sou pedagogo, sou psicopedagogo, formação em arte e educação, em arte e terapia, e tenho um mestrado justamente na área de educação, cultura e juventudes. E hoje estou gerente de educação do SENAC, trabalhamos na implantação recente da Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará, e hoje na Fé Comércio como uma gerência estadual de educação profissional do estado todo, tá bom? Então, fiquem à vontade para as perguntas, estamos aqui à disposição. Ok, Siddhartha, obrigado. Eu queria registrar também, além de vocês, a presença aqui dos alunos aqui de Parambu, da Escola Profissional do Estado, né? O professor Marcos ali, grande nobre colega da Escola Profissional. E a professora também que, né, está junto a ele, a partner dele, parceira também nessa área da docência. Acredito que tenham caminhado 40 quilômetros de lá para cá, né? Foi perto, né? Mas Parambu é um pouco distantezinho, né? Então, agradecendo a vocês e obrigado pela participação, além de todos, né? Bom, então, vamos falar, né, já sobre um dos nossos assuntos. E um dos assuntos eu queria dirigir a palavra ao professor Luiz. Professor, eu captei aqui, antes do nosso evento, algumas perguntas de algumas pessoas que me, digamos assim, pararam para perguntar como é que seria o nosso workshop. Então, me permita passar já alguma pergunta dessas pessoas que devem estar aqui conosco presente. A primeira pergunta é o seguinte, eu coloquei até aqui no meu celular. Professor Luiz, qual a importância nos dias atuais, olha aí, gente, a pergunta dessa pessoa. Qual a importância nos dias atuais da escolha correta de um curso de graduação ou pós-graduação, quando a pessoa tiver, né? Para aquele aluno que esteja almejando uma assertiva colocação no mercado de trabalho. O que, na verdade, ele deve aferir nessa escolha, diante de tantas escolhas e de tantas instituições de ensino superior? Ou seja, alunos aqui que estão já para fazer um Enem, já para embarcar num curso de graduação, e o que eles devem realmente aferir perante a tantas ofertas, professor? Muito bem, professor Célio. Excelente pergunta, né, para quem dirigiu aí essa belíssima pergunta a você. Eu digo para vocês, pessoal, que uma escolha correta, né, profissional, dentro de uma vocação, né, não vamos jamais esquecer que a gente não pode seguir qualquer carreira, né, e por isso a importância de vocês se conhecerem, né, daquilo que é o principal potencial de vocês. Então,
feito, né, esse estudo e essa análise. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Né, dados recentes mostram para nós que pelo menos 40% daqueles que escolhem a sua profissão não a exercem. Né? E isso é muito sério, porque na verdade é parte da sua vida que você investiu, né? Isso cabe a cada um de vocês aqui, tá certo? Então, se valeu a pena vocês estarem aqui hoje, né, além de tudo que nós falarmos, né, essa reflexão vale. Né? Não que nós tenhamos, né, a condição de acertar sempre, não. Mas vocês, na sua grande maioria, os jovens, aqueles que estão assistindo a todos nós agora, a primeira coisa a fazer é, vamos investigar quais são as nossas aptidões, né? Para que, na verdade, né, todo aquele teu investimento possa resultar, né, numa belíssima profissão, numa boa remuneração e numa qualidade de vida, tá certo? Porque também isso é uma variável importante a ser considerada. Por quê, pessoal? Porque hoje, cada segundo, né, a geração de vocês, em especial, né, ela é uma geração que não perde tempo, tá certo? E você ficar realmente escolhendo um curso, não é isso que eu quero. Pessoal, a gente conhece pessoas que começaram uma faculdade, depois trancaram e foram fazer outra. Eu conheço pessoas da minha família que já está na terceira faculdade sem finalizar. Isso é muito sério. Por quê? Porque você está realmente sem rumo, né? E isso é complicado, né? Principalmente para cada um de vocês realmente que precisa, né, ter a assertividade, como a pergunta coloca. Então eu diria, professor Célio, que a primeira coisa que diferencia uma instituição da outra é a sua credibilidade. Então procurem, na verdade, instituições que tenham uma credibilidade no mercado, né, que tenham, sim, né, a autorização do MEC. Parece que não, pessoal, mas tem muita gente que faz curso aí em algumas instituições que, infelizmente, não são credenciadas pelo MEC. Né? O resultado é que você, quando vai adquirir o diploma, você vai encontrar grandes problemas. Então, o segundo ponto que eu colocaria é exatamente não só, né, a credibilidade, a história dessa instituição, tá certo? E puxando um pouco a brasa aqui, nessa cidade para a nossa sardinha, o Senac é uma instituição de 73 anos, né? Então a gente já tem um alicerce nacional muito grande naquilo que diz respeito não só ao sistema Fé Comércio, mas também toda a área de educação profissional, né, que é, vamos dizer, a essência, né, para aquilo que o Senac foi criado há 73 anos atrás. O outro fator que eu coloco é a qualidade do seu corpo docente, do seu corpo de professores. É fundamental que nós tenhamos pessoas que, a exemplo do professor Célio, que estão envolvidos em grandes eventos, que conheçam o mercado, né, e, basicamente, que traga, sim, né, a condição da empregabilidade, né, pessoal, para que, na verdade, vocês tenham, sim, né, um horizonte próximo. E, logicamente, quem é que não quer seguir a sua carreira profissional? Né? Quem é que não quer ganhar o seu dinheiro, ajudar a sua família, comprar os seus primeiros objetos de desejo, né, pessoal? Quando, um pouquinho atrás, né, quando eu era estagiário da Caixa Econômica, viu, Siddhartha? O meu primeiro grande desejo era comprar aqueles relógios que tinha, né, dourado, né, que o pessoal usava na época, professor Célio, você se lembra? Então, a grande meta era essa, né? E isso, na verdade, a coisa vai acontecendo e esses estímulos, eles vão acontecendo e são necessários, né, pessoal? Para que vocês possam, depois de alguns anos, dizer assim, puxa vida, eu estava naquela tarde do primeiro jogo do Brasil, né? E eu estava escutando aqueles dois caras lá que falaram uma coisa que ficou na minha cabeça. Então, isso é importante que vocês coloquem, né? Digamos que a decisão, pessoal, né? Escutem, falem com profissionais, podem ir até o Senac, falar comigo, com o Siddhartha, tá certo? Troquem e-mail, tá certo? O que vocês puderem buscar informações para vocês, para que vocês possam ter também uma decisão correta e a partir daí, né, ter um futuro brilhante, é o que nós esperamos, pessoal. Isso realmente compete a vocês, né? Da nossa parte, né, tudo nós podemos fazer
para que isso realmente aconteça, né? Então, só para concluir, professor Célio, eu dizia realmente assim, que eu acho que é fundamental esse tripé. A credibilidade que uma instituição tem, né, a qualidade do seu corpo docente, do seu corpo de professores, tá certo? E também a condição da empregabilidade, pessoal. O MEC já coloca uma variável importante, que é a condição daquela instituição colocar os seus alunos no mercado profissional. Ele não criou ainda esse indicador, acredito, porque não há como, essa mensuração não é tão fácil, tá? Mas nós lá, no Senac, inclusive, já fazemos isso há muito tempo. Nós temos hoje uma área especializada nisso, né, que é o Redes, onde faz todo esse trabalho, né, de buscar nas empresas, e temos aí metas, né, Siddhartha, extremamente expressivas, né, que chega a 5.000, né, indicações de empresas por mês, pessoal, né? Então isso para nós realmente é um orgulho, e a gente já está, viu, professor Célio, preparado para atender esse quesito quando o MEC, né, relacionar. Então eu diria que, dentre outros, né, mas esses são os principais que inicialmente perpassa por uma reflexão pessoal de vocês acerca da sua vocação, tá bom? Para que, na verdade, vocês possam se tornarem profissionais, né, competentes, exitosos, mas também felizes. Ok, professor. Sabe as palavras, e eu vou só pegar um gancho disso que o senhor bem colocou, no que tange ao trabalho, né? Porque quando se está adquirindo conhecimento, você tem duas vias. Uma delas é adquirir a parte teórica, a outra é adquirir a parte prática, né? Então, eu sou um felizardo porque eu conheço e estou conhecendo, digamos assim, dois pontos muito importantes. Eu conheço muito bem a estrutura da área profissional do Estado, das escolas profissionais. Conheço que os alunos são muito bons. Esses alunos, eles anseiam por empregabilidade, com certeza absoluta, e esses alunos têm uma âncora de um suporte muito importante e também, digamos assim, muito acolhedor, que são os seus professores. O cast de professores das escolas profissionais, eu tenho orgulho de dizer que eu participei deles, é um cast que ampara a qualquer aluno no ensino médio. Então, esses alunos, que já quem está falando para uma plateia aqui, na maioria são desses alunos, mas mesmo você não o sendo, tem que aferir isso no mercado. Qual instituição que você vai adentrar e qual instituição, estamos falando de Copa do Mundo, vai botar você na cara do gol, né? Vai botar ali você na marca do cal, ó, faça só aí agora o seu ponto do chá. E quando o senhor fala que o Senac faz isso, uma das primeiras especializações minha foi no Senac, né? Foi de educação à distância, e lá já se pontuava isso aí. Acho que foi por 1926, ali 1927, tá com um tempinho, mas está muito atual ainda, né? E aí, nesse arreboque, eu pergunto ao Siddhartha, você, Siddhartha, como gestor, como um homem de planejamento de dentro dessa instituição, que é a Escola Profissional do Senac, como um todo, o que o Senac prepara de capacitação? Qual é o viés dele no sentido de que, na hora de acolher os seus alunos, os alunos se sintam seguros que a partir dali eles vão realmente ter uma condição de sair da base teórica e ingressar nesse famoso mundo do trabalho, que é o anseio de qualquer jovem? O que o Senac tem hoje de bom para oferecer nisso aí? Obrigado pela pergunta. Eu vou aproveitar que é uma provocação, e a gente está aqui hoje para fazer mesmo essa conversa, e vou provocar aqui a plateia, certo? Fazer uma enquete aqui, quem está em casa eu traduzo, não dá para ver, né? Nós estamos com Libra aqui. Tem com Libras? Ah, ok, obrigado. Bem, seguinte, vocês que estão aqui na plateia, para que você faz um curso? Pode falar e a gente lê lábios aqui. Para que a gente faz um curso? Para aprendizagem, para crescimento, para aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar cada vez mais os conhecimentos, o que mais? Né? É para ter informação? Também, né? É para ter
para atuar no mercado, não é? Isso, então é tudo isso junto, né? Informação, nós temos muito. A toda hora nós somos bombardeados por informação na internet, né? Nós estamos num momento hoje que é a geração do conhecimento, e aí saímos da geração do conhecimento para a geração da informação. A informação ela é rápida, né? Mas a gente precisa aprofundar e transformar em conhecimento. O professor Célio trouxe algumas palavras assim chaves aqui. Ele falou de conhecimento de teoria, né? Mas vamos ficar atentos a essas questões. No Senac, professor, indo para a pergunta, nós vamos além disso, gente. Inclusive, o ensino médio profissionalizante já está com o novo ensino médio, já nessa discussão. O Senac já discutia isso antes, que é o desenvolvimento de competências. Desenvolver competências não é aquela competência de ser competente ou incompetente, tá? De ser juiz de valor, certo? A competência para a gente, ela é um conjunto, juntar tudo isso de forma que eu desenvolva 3 aspectos na vida de vocês. E aí vocês fiquem atentos para isso. Mais uma daquelas coisas que você tem que sair lembrando, guardando no coração. Pode até não lembrar o meu nome, certo? 1, conhecimento. 2, habilidade. 3, atitudes. Que a gente poderia colocar junto como atitude / valores. Isso no mercado, inclusive, é chamado de chá. O pessoal da administração, né, professor? A sua área aí, chama de chá, né? Que é o conhecimento, habilidades, atitudes e valores, né? Eu gosto de colocar os valores juntos. E o Senac pensa cada curso, sabe, professor Célio? E realmente lá no nosso setor, o setor que pensa os cursos, que cria os cursos junto com o professor, com os demandantes das áreas, a gente pensa assim, o conhecimento é o conhecimento técnico-científico sobre aquele assunto. Você precisa saber que você precisa saber sobre aquela área, a teoria daquela área. Mas, aliado a isso, tem também a questão da habilidade, do saber fazer, da prática. Então, vou pegar aqui uma área diferente da nossa, pegar a gastronomia. Ele tem que saber qual é aquele elemento que ele está usando, aquele arroz, qual é a propriedade daquele arroz. Por que antes sela o arroz? Passa ali, dá uma selada, bota o óleo, dá aquela refogada. Sabe por quê, professor? Porque para selar o grão, para que não solte o amido. Sabia, né? Olha aí. É porque a gente vai lidando com os cozinheiros no dia a dia lá no Senac, os especialistas, a gente vai aprendendo, né? E aí, para selar o amido. Mas se ele quiser, por exemplo, fazer um risoto, que é o contrário disso, que é mais cremoso, ele precisa de um arroz que libere mais amido. É o contrário. Então, ele usa esse conhecimento. Então, existe um tipo de grão que libera o amido e outro que libera menos amido, né? E aí, ele vai ter que usar a habilidade dele. E a habilidade é o fazer. E é o fazer de saber como liberar o amido, como mexe, que preparação coloca antes ou depois, tem liberação, tem elementos e temperos que são de finalização, tem uns que colocam no começo, que tem que cozinhar junto, né? Mas ele faz aquilo para alguém. Você faz o serviço para alguém. E aí entra toda a questão ética, de valores, dos cuidados do alimento, de escolher um bom insumo, de cobrar um preço justo. Tem uma série de valores envolvidos. Então, não é separado teoria e técnica, e muito menos valor. Porque, inclusive, técnica, teoria a gente desenvolve. Agora, atitude desenvolve, mas é difícil. Então, é algo que vocês têm que ficar atentos já desde já. O professor falou um pouco aqui no comecinho. Nós temos uma coisa chamada soft skills, que são as ferramentas aí, que são ferramentas emocionais, a inteligência emocional. Então, não adianta ser muito inteligente, ter conhecimento, ser um técnico na área, se você não sabe lidar com o outro, não sabe ouvir um feedback. Então, como é que o Senac pensa seus cursos? Pensando no desenvolvimento da competência, professor, de forma a desenvolver esses 3 elementos que a gente chama de elementos de competência. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e que eles se interlaçam, eles se integram. E são elementos que a gente entende que lá no mercado vão ser reconhecidos e são necessários. Então, fiquem atentos. A minha pergunta inicial para vocês quando vocês forem pensar a formação, pense nesses aspectos e cuidado, e busquem, se você tem alguma dificuldade, por exemplo, de relacionamento, busquem desenvolver coisas nessa área. Não parece, mas eu sou tímido. A minha entrada via educação, trabalhando também na arte e educação, foi porque eu busquei desenvolver esse lado e fui trabalhar na área de arte. Olha aí.
E fui trabalhar na área de arte e tal, e cheguei a dar oficinas também e tal. Trabalhei até com paciente psiquiátrico, pessoa em CAPS. Né? Então é isso. Então, cuidado com essa questão. Quando forem buscar, fiquem atentos a esses 3 elementos. E hoje o mercado chama de desenvolver competências. Tá bom? Beleza. É muito bacana a gente fazer também um evento híbrido, um evento virtual, né? Porque atinge, né, muito mais público, e a gente está com algumas perguntas aqui do pessoal online. Eu vou pedir licença a vocês que a gente possa também atendê-los, né? E a Joana Tavares, ela faz uma pergunta para o Siddhartha aqui, com relação, olha interessante a pergunta dela, a contextualização dela. O mundo desenvolve diversos recursos para mobilização, para pessoas com necessidades especiais. Existe de forma integral recursos para abraçar essas necessidades? Na verdade, eu acho que ela quer saber como é que o SENAC trata pessoas com necessidades especiais para ingressar no seu quadro de discente. É isso aí. Muito bom. Ótima pergunta, Joana. Obrigado. É importantíssimo. Já respondendo que sim, o SENAC tem um setor, uma coordenação, inclusive lançou recente, atualizou a sua política de inclusão e implantou nas unidades do SENAC um orientador que cuida e tem esse cuidado especial, né? Além de que também é preciso uma infraestrutura humana também para atender às necessidades diversas. Uma delas, por exemplo, vocês estão vendo aqui, nós temos lá intérprete de Libra. Então, se chega um surdo querendo fazer qualquer formação, nós já temos intérpretes contratados que fazem o curso todo junto com aquela pessoa. Né? Você imagina, o intérprete já fez curso de tudo, né? Acompanhando, só que ele não dá tempo para aprender, né? E fazer habilidade, porque ele fica traduzindo em tempo real, né? Então nós temos, e quando tem mais de 1, 2, 3, e aí além dos intérpretes que nós já temos dentro de casa, a gente contrata mais. Então, intérprete de Libras é uma. Nós também temos a editora SENAC, então a editora adapta, junto com a biblioteca, os materiais, e aí, gente, assim, qual é a melhor forma, qual é a melhor forma para você atender esse público? Perguntar como ele quer ser atendido. Então, se você tem um público cego, chega um aluno cego, e não é problema de chamar de cego, certo, gente? Não há problema nenhum, você pode dizer o público cego, ou focar na pessoa com cegueira, mas não é errado, certo? O cego, você pode perguntar, olha, você quer Libras? Às vezes o cara, ou quer Braille? Às vezes o cara não lê Braille, mas às vezes ele tem um software de audiodescrição. Então, às vezes ele só quer um PDF. Então, é perguntar para ele, né? Perguntar para ele como é que ele quer ser atendido, qual o nível de dificuldade dele, certo? Então, o SENAC já tem essa política. Eu só, para encerrar, professor, para não me alongar, nós temos na área da inclusão uma discussão sobre preciso romper algumas barreiras. Existem barreiras físicas, então aqui nesse palco eu tenho de um lado a escada, do outro a rampa. Vencemos a barreira física, ok? Nós também precisamos vencer as barreiras atitudinais. São as barreiras nossas de dificuldades que nós temos em saber acolher esse público. Então, as barreiras atitudinais são, às vezes, piores do que a estrutural, professor. E eu dava aula, para encerrar, para não terminar... O professor sempre gosta de dar os exemplos, né? Vou dar um exemplo. E contar história, né, professores? A gente gosta de contar história também. Eu cheguei para dar uma aula de justamente inclusão no ensino superior, na pós-graduação. E aí, eu perguntava assim, isso é esperteza de professor, viu? Você ganha logo o público no começo, na primeira semana. Aí eu perguntei, a primeira pergunta, uma fechadura de porta pode ser inclusiva e ou excludente? Vocês acham que pode? Uma maçaneta de porta? Pode. Por quê? Porque uma pessoa amputada, sem a mão, só com o pulso, né? Se for uma maçaneta de bola, ele não consegue pegar. Mas se for aquelas maçanetas de alavanca, ele consegue usar o pedaço da mão que ele tem. Então, uma maçaneta de porta pode ser excludente. E a instituição, se ela faltar um item, um piso tátil, ela não é considerada inclusiva. Então, vejam o tamanho da responsabilidade. Legal. Professor Luiz, eu vou a reboque também colocar essa pergunta para o senhor.
A faculdade ela está integrada para receber alunos, caso tenha algum tipo de deficiência, ela está preparada para isso ou ela se prepara? Porque o senhor sabe que, penso eu, que quando vai se fazer uma matrícula ou ingresso num curso superior, a instituição já tem que estar ciente que quando começar o semestre já tem que atender aquele aluno, né? E como é que está isso na faculdade Senac? Professor Célio, conforme o Siddhartha colocou, esse núcleo recém-criado, né, Siddhartha, eu posso dizer que recém-formulado, né, ele também atende ao ensino superior, né, e nós tivemos a felicidade de ter, nesse semestre, o primeiro aluno surdo, e foi uma experiência, está sendo uma experiência extremamente positiva para todos nós, né, não só para o aluno, mas também para nós que temos aí a turma, temos o nosso intérprete, né? Então tem sido uma experiência muito rica em vários aspectos, né? Então, até porque, professor Célio, a comissão do MEC, quando ela aprova qualquer instituição de ensino, em especial a nossa, e a nossa foi credenciada com nota máxima, com nota 5, né? São avaliados todos esses aspectos, né? Logicamente, inicialmente estruturais, físicos, mas eu posso assegurar que sim, né? A Faculdade Senac, ela está preparada, vem se aperfeiçoando a cada dia, né, para a inclusão, né? Isso para nós, né, Siddhartha, é uma missão, né, que o Senac tem, que o SESC tem, que o Sistema Fé-Comércio Ceará tem no âmbito do Estado e também no âmbito nacional. Bacana, professor. Gente, como é que a gente, no nosso auditório aqui, né, já que nós temos palestras paralelas, como é que vocês sabem como é que a gente aplaude, né? Como é que é? Então, eu vou pedir um aplauso aí para vocês, tá bom? Nós temos aqui um nosso intérprete de Libras da Faculdade Senac. George, por favor, fique em pé. George é responsável por essa parte, né, de fazer toda a interpretação de um dos alunos que tem deficiência auditiva. E aí, por conseguinte, o George assiste todas as aulas de frente para o aluno e o aluno consegue ter todo o seu percurso como qualquer outro aluno normal, né? Sem ter a deficiência. Então, isso é muito bacana. Inclusive, os alunos, Siddhartha, acolheram esse aluno de forma magnífica e, enfim, vida que segue, vida normal. Professor Luiz, eu tenho também uma pergunta aqui para o senhor, também vindo do Gustavo Pinheiro, que também de forma online. Sim. Ele pergunta sobre o curso de administração, um universo de possibilidades de área. Olha aí, realmente o curso de administração, ele está dentro do eixo do curso de gestão, que engloba contabilidade e economia, só que a administração ele tem um viés muito sistêmico. Ali você pode ir para o marketing, você pode ir para a engenharia de produção e você pode ir, professor, para a logística também. Como nós estamos num fórum de logística, o aluno aqui está perguntando, Gustavo, quais são as possibilidades acadêmicas para o curso de logística e para o acesso ao mercado de trabalho diante da instituição Senac. Professor Célio, é interessante a pergunta, né? Principalmente dizer, pessoal, que nós temos hoje, né, algumas possibilidades, né, de formação superior. Não sei se vocês sabem, mas antigamente nós tínhamos a licenciatura, né, nós tínhamos o curso bacharelado, temos o curso bacharelado, que é um curso um pouco mais longo, né, e temos, né, eu inclusive tive o prazer de estar em Brasília quando foi lançado o catálogo dos cursos nacionais de tecnologia, tá certo? Que são cursos mais focados para o mercado, né? Então a opção que o Senac, a Faculdade Senac fez, né, para o estado do Ceará foi que nós ofertássemos cursos superiores de tecnologia, que na verdade não tem absolutamente nenhuma diferença, né, com relação aos demais cursos, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, senão o foco específico para o mercado. Ou seja, na verdade o nosso desafio lá, o professor Célio sabe disso, que é muito grande, que é você formar
né, um jovem, aquele que nos procura, né, aquele que já está no mercado, que quer ascender profissionalmente, em períodos de 2 anos a 2 anos e meio, no máximo 3 anos. Né? Então, tanto para o curso de administração, quanto o curso superior, né, de gestão comercial, como é o nosso caso, que nós temos na Faculdade Senac, né, você pode ter algumas derivações, né, a partir daí, que, dentre, logicamente, as muitas áreas que você citou, professor, tem a área de logística, né, que é uma área pujante, eu diria para vocês. Né? Nós temos um porto aqui que é uma referência, né, talvez um dos portos mais modernos do mundo, tá certo? Que está fazendo todo esse link, né, com os países. Nós temos uma condição geográfica também fantástica, né? Nós temos uma área que avança, professor Célio, em termos tecnológicos, né? Vimos agora eu e o Siddhartha, um drone que já está fazendo entregas, né, de até 6 quilos aqui na feira, que é um negócio extremamente interessante. Não, o futuro daqui é o futuro. Não, pessoal, o futuro já é agora. O futuro já chegou, tá certo? Então, é uma área, né, que nós estamos, inclusive, estudando, né, já para uma oferta próxima, tá certo? Porque indiscutivelmente, professor Célio, né, para aqueles que têm a vocação, né, aqueles que acreditam, que gostam, né, que é uma aposta certamente muito segura para a área, até porque esse belíssimo evento, né, esse evento pujante que nós temos aqui, reflete, né, toda essa dinâmica. O Brasil todo está aqui e também a América Latina. Beleza, professor. Eu vou provocar... Professor, uma consideração bem rápida, só dizer que se vocês procurarem aí, quem está em casa, rapidinho, no Google, né, curso técnico em logística, ele vai aparecer de forma global entre os 10 do país mais ofertados. Se você conseguir refinar a busca, por exemplo, Sul e Sudeste, ou pegar algum tipo de pesquisa Sul e Sudeste, vai estar entre os 5 mais ofertados e mais procurados. Curso de logística. Aproveitar que nós estamos aqui no seminário de logística. Sim. Agora a pergunta e aí eu vou cruzar aqui com a informação que o professor deu do porto do Pecém. Por que no porto do Pecém, gente, se traz tanta gente de fora para trabalhar com logística? Então nós não estamos valorizando ainda tanto, aí digo nós, Ceará, quanto o empresário, né, observar essa questão da formação e das pessoas com formação de técnica e logística. Nós mesmos acabamos não procurando, e o Senac já ofertou antes da pandemia, e não fechou turma de logística. Olha que interessante. E, no entanto, o porto, o hub de aviação e tudo isso necessita. E por que isso? Então, acho que é cultural. Mas como o professor diz, a gente está estudando e para o ano que vem a gente deve mergulhar mais nisso. Ótimo, estamos aí para contribuir. Quem porventura tenha perguntas, vai aí também fazendo, que a gente, ao final, a gente elenca aqui suas perguntas para os 2 debatedores. Eu vou direcionar essa pergunta ali para o Siddhartha. Siddhartha, essa pergunta é de um professor de logística, viu? Bem ali, que faz parte desse mundo aqui também da Expolog. A pergunta é o seguinte, veja bem. Obrigado. Esse mundo cada vez mais tecnológico, que traz a reboque uma geração Z, também hiperconectada, alinhadas com a nova dinâmica dos processos organizacionais atuais, que levam a ampla dose de digitalização, automação e tecnologias múltiplas. No seu entender, Siddhartha, como deve ser esse processo de ensino-aprendizagem que possa satisfazer essa nova geração Z, essa geração que já nasce tecnológica, que ao mesmo tempo possa entregar para o mercado um profissional que possa suprir essas necessidades da indústria, do comércio e até da área de serviço propriamente dita. Legal, obrigado, professor. Excelente pergunta, porque é muito pertinente para o momento que estamos vivendo, em especial um momento pós-pandemia que não passou, né? Uma pandemia alongada, né? Um pós-pandemia alongado ainda. E aí, inclusive, usem máscara, né? Porque a gente está numa... Dizem que é uma quinta onda, né? Eu tinha perdido as contas já, achava que ainda era da terceira para a quarta. Professor, é o seguinte, primeiro,
as características da chamada geração Z, millennials e tal, é uma característica, sim, chamados nativos digitais, que as empresas, primeiro ponto é esse, que buscam empresas ou trabalhos que tenham valores bem claros. Assim como as redes sociais buscam engajamento, né, as pessoas e os jovens têm procurado cada vez mais, professor, empresas que tenham valor, que se preocupem com as questões de valores ambientais, socioambientais, responsabilidade social e tal. Não é à toa que nas redes sociais se fala tanto de se alguém vacila em relação a algum tema, usa essa expressão, né? Algum posicionamento, se fala do cancelamento, né? Por quê? Porque as pessoas estão buscando valores, né? E as empresas também estão também procurando empresas para trabalhar em lugares que façam sentido. Né? Então, uma característica é essa, sim, que as empresas precisam estar atentas a isso também. Responsabilidade socioambiental, uma série de outras questões. Né? Então, um ponto que eu levantaria é essa. Cabe às empresas também observar isso. Certo? A nós também, educadores, também saber utilizar e não brigar, lutar contra a tecnologia. A pandemia já deu um show nisso para a gente. Quem não mudou a cabeça precisa repensar os valores. Porque pensar na geração do futuro, com a tecnologia do futuro, não existe mais. Nós já somos, todo mundo e todos os jovens hoje já são a geração do futuro no presente, e a tecnologia do futuro já está hoje. Por quê? Todo mundo aqui, eu posso arriscar dizer isso, participou de aulas, encontros, reuniões por Google Meet, por Zoom, por tudo isso, né? Ó, quem está em casa está balançando a cabeça que sim, tá? Pois é, a questão é que essas ferramentas todas, professor Célio, já existiam antes da pandemia. E por que nós não usávamos? Então, o que eu quero dizer é, claro, estamos cansados, 2 anos de pandemia, esse 3º ano, claro, com esse mundo virtual, a gente estava querendo o contato mais, mas talvez a resposta seja o equilíbrio entre as duas coisas, né? E aí a gente vive num mundo híbrido, que a gente já vive no mundo híbrido, né? Eu brincava um dia desses, assim, estava num evento, num show e tal, e não tirei nenhuma foto, né? Aí eu não tirei a foto, não coloquei no Instagram, então eu não fui. Porque se não foi postado é porque não existiu, né? Mas existiu ou não existiu, gente? Eu fui, eu tava lá, show do Titãs, entendeu? Tava na grade lá, fazia uns aninhos que eu não ia pro show do Titãs, né? E aí lá no Cariri, na Mostra Cariri do Sesc Senac. Então, assim, nós já estamos, sim, nós já temos uma vida aí online e já temos também uma vida presencial e essas coisas se misturam. E o trabalho também está assim. Hoje eu trabalhei online de manhã, porque eu vinha para cá, que eu tinha um trabalho para entregar e era uma coisa que eu podia fazer ou de lá ou de casa, que dava na mesma, o resultado ia ser o mesmo, né? E as relações também são online e também são presenciais. Então, o segredo está, professor, tanto do nosso lado de trabalhadores, quanto do lado das empresas, saber fazer o equilíbrio entre o híbrido, né? Entre o presencial e não presencial. Ok, Siddhartha, eu vou continuar só uma pergunta com você e depois eu vou provocar também o professor Luiz com outra aqui. Eu vou pedir só um pouco mais de brevidade, nós somos professores, gostamos de falar muito, porque senão são várias as perguntas, a gente acaba não contemplando, né? Também essa pergunta veio de Baturité. O Luiz aqui está perguntando o seguinte, gente, existem as consultorias, né? Ou seja, quando você termina o seu curso, seja ele qual for o curso, você fica muitas vezes com expertise naquele curso, se você, obviamente, começa a trabalhar nele. Então você acaba por ter adquirido uma base teórica e acaba por cada vez ficar melhor naquele tipo de trabalho. E uma saída também, muitas vezes, para as pessoas é fazerem consultorias por determinadas áreas. E a pergunta vai nesse sentido, viu, Siddhartha? A pessoa que pergunta, a consultoria, na sua opinião, é um divisor de águas para o futuro recente do formado, para caminhar um caminho certo, né, do curso escolhido? O Senac dá suporte de consultoria? Eu acho que ele está perguntando aqui se o Senac também ensina consultoria, talvez, eu não sei,
Mas fala um pouco aí o que você... Vou lá, brevemente, duas coisas, os dois lados. Um lado é o Senac tem consultorias para as empresas, Isso. né, que precisam, não é curso, realmente, é acompanhar a empresa, o dia a dia dela, identificar os gaps e propor soluções para resolver aquelas situações. Então, imagine um hotel que está com problema de treinar e de definir os fluxos de limpeza dos quartos, né? Já pensou? O hotel, o principal é o quarto, e tem problema nisso, então a pessoa não vai voltar para lá. Então o Senac dá consultorias nessa área, entre outras, gastronomia, pagações, enfim. Então, do outro tem o profissional recém-formado, já que ele citou na pergunta, né? Eu diria que por recém-formado não é ideal já entrar na consultoria sozinho, se ele quiser ir por essa área. Porque para a consultoria é interessante ter experiência de mercado. Então aí está o pulo do gato. Eu estava com uma turma lá um dia desse, com o pessoal da área de limpeza, e tinha jovens, primeiro emprego, já trabalhando na área. Aí eu dizia, vocês são futuros supervisores da área de limpeza, porque muita gente está na área de vocês e nunca fez um curso, e vocês já estão fazendo um curso longo e bom. E aí eles, então dá para a gente ser supervisor? Já agora, quando terminar aqui, que dá. Mas vamos, né, ter mais experiência, mais expertise. Então, é melhor a gente não atropelar as etapas. Então, eu diria isso. Sim, é interessante, é um excelente caminho. Você atua diretamente com a dor lá do cliente, descobrindo quais são as dores dele, propondo soluções, mas precisa ter experiência de mercado. Para você saber lidar com o cliente, trazer a experiência de um para o outro, para resolver problemas, que cada lugar tem uma realidade. Então, acho que experiência de mercado é fundamental. Se quiser entrar logo, então colhe em alguém que já tem experiência. Aí você consegue entrar logo. Colhe em alguém, vai trabalhando em parceria até você, como se diz aí, engrossar bem o couro, né? Dessa expressão. Eu acho que é isso, professor. Beleza, Siddhartha. Tem uma pergunta aqui muito... sobre logística, gente, eu tô doido para responder. Mandaram aqui para vocês, tá certo? Mas eu vou deixar isso aqui para daqui a pouco eu responder aqui. Elogiaram, um elogio ao Senac, que é uma escola muito importante no Brasil, é referência, e embarcou aqui o professor Célio e tal, aí, enfim, mas eu passo já também para vocês. Mas eu queria provocar o professor Luiz. Professor Luiz, quando se faz um curso de graduação, logo após o ensino médio, esse curso de graduação, muitas vezes ele passa muito rápido. Se é de 4 anos ou 2 anos, 4 anos é amanhã, né? Você de repente termina o curso. E aí você está trabalhando, já está trabalhando, fazendo seu curso de graduação. Pressupõe que você esteja no mercado de trabalho. E de repente você termina a graduação, cola grau, continua no trabalho. E a partir daí vai surgir algo chamado especialização, pós-graduação, ou seja, você vai estar no nível superior. E isso é muito rápido. Podem ter certeza que é muito rápido. Então, trazendo isso para esse universo nosso aqui, o Senac trabalha com cursos de pós-graduação. A Faculdade Senac já tem isso no radar para oferta no mercado. Como é que dá-se-á isso dentro da estrutura do Senac em relação às pós-graduações? Essa é a pergunta aqui. Muito propícia a pergunta, professor Célio. Primeiro, pessoal, só para esclarecer, né, o mercado brasileiro, nacional, né, ele trata a pós-graduação na dimensão do lato sensu e do stricto sensu. Qual a diferença disso? O lato sensu, né, são cursos mais amplos, né, na sua forma, né, de entender, né, o mercado. E o stricto sensu realmente é o mestrado, é o doutorado, é um curso que vem buscar mais a pesquisa, né, para a gente só adentrar esses dois aspectos. Então, sim, professor Célio, nós aprovamos recentemente no nosso conselho todos os nossos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Antes de ir para o MEC, ele passa pelo nosso conselho, né, que é um conselho plural, onde temos profissionais das mais diversas atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Então, são todos empresários, líderes empresariais, líderes sindicais, né, que formam essa base, e esse projeto ele é apresentado. Então, só depois dessa aprovação interna, ele vai, então, para a instância do MEC. E nós temos aí
é previsto já para o comecinho já do próximo ano, né, as nossas pós-graduações, né, são 4 pós, né, na verdade são 4 MBAs, são 3 MBAs e uma especialização, dentre as quais, professor Célio, né, nós temos a de logística, né, que é, logicamente, a gente não tem ainda a nossa graduação superior tecnológica em logística, mas a gente sim pode ofertar, né, o MEC nos dá essa condição já de oferecer a pós-graduação, que é uma pós que vai ter 18 meses e a gente vai estar muito em breve já no mês de janeiro lançando essa nossa pós-graduação e com condições especiais, né, para o comerciário, né, para o empresário, para aquele que na verdade, né, busca realmente um curso de qualidade, né, com profissionais de valor, tá? E para que isso na verdade a gente possa, né, tá oferecendo, né, para aqueles profissionais que já estão na área, que já estão aqui expondo, né, essa condição, né, de estar conosco no SENAC, também fazendo um MBA de muita qualidade e de uma forma muito diferenciada. Ok, professor. Siddhartha, me responde uma coisa que muitas pessoas me perguntam, eu dou a resposta, mas eu acredito também que esteja orbitando a mente de alguns presentes. Como é que se faz para não ser trocado por máquinas no ambiente de trabalho? Eu vou responder. Eu não assisti a palestra de ontem da Marta Gabriel, não sei se ela falou essa frase, mas eu assisti ela em 2018, eu acho, num outro seminário. E a frase final dela foi essa, último slide. Aí não tem como não esquecer, né? Não quer ser substituído por uma máquina, não haja como uma. Falou? Não quer ser substituído por uma máquina, não haja como uma. O que ela está querendo dizer? Primeiro ela tinha dito que, e aí eu vou repetir, vou aqui parafrasear, que tem muitos trabalhos que já vão ser substituídos por máquinas, porque tudo que pode ser replicável terão robô, e robô não é que o modelo humanoide, às vezes é só um software, que consegue fazer aquele trabalho. Mas tem outros trabalhos, e aí você, quem vai só para resolver aquele problema, e o resto do problema, o antes ou depois não é comigo, né, age mecanicamente, vai aparecer, se alguém conseguir descobrir um software que faça o seu trabalho, você vai ser substituído. Tá, e como é que eu faço então para não ser substituído? Busque desenvolver em você o que a máquina não faz. É toda a questão da criatividade, certo? A capacidade de aprender, a capacidade de se transformar, né? Então, isso daí de se adaptar, a máquina aprende, mas ela acaba, às vezes, o software de inteligência adquirindo vícios e acaba errando também na hora de tomar a decisão. E o humano, tem o elemento humano, ele nunca vai ser substituído da criatividade, da empatia, de outras questões que a máquina não tem. Então, eu digo desenvolver mais o humano. A resposta parece ser óbvia, mas é isso mesmo. Legal. E o senhor, professor? O que o senhor acha? Célio, vai muito nessa linha, sim, né? Só respondendo aqui também, reforçando o que o Siddhartha coloca, pessoal. A criatividade será, e hoje e sempre, né, talvez o principal elemento do desenvolvimento das organizações. E a máquina não tem essa competência, né? Essa competência é nossa. Então, tudo que você puder ler, desenvolver, né? Eu tive há 2 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, fazendo uma especialização em inovação, e tive a oportunidade de conhecer um pouquinho as chamadas grandes instituições mundiais. Eu fui no MIT, fui em Harvard. E, na verdade, pessoal, o que é que você tem lá? Você tem ambientes mais abertos, né, para a proposta da inovação. A cultura ela já existe, então fica mais fácil. Estimula a criatividade. Então, você lá não tem um empresário que vai dizer, você não pode errar, né? Lá eles já sabem que isso é uma condição, mas sabe que a criatividade, né, é o elemento diferenciador. E eu tive a oportunidade, pessoal, também de conhecer algumas instituições que hoje faturam alguns milhões em cima de uma boa ideia que foi trabalhada, né? Por isso o evento está trazendo também
né, temáticas sobre startups, né? Por isso essa dimensão, né, Siddhartha, que a gente vem trabalhando também com relação ao nosso hub, né? Então, o hub nada mais é do que uma reunião, pessoal, de propostas, né, para que você, na verdade, possa, sim, né, desenvolver aquela sua ideia, prototipar, né, e alavancar aquilo que você acredita, né, que pode ser um grande futuro, um grande negócio. Então, só reforçando, professor Célio, a criatividade. Eu diria que é talvez a palavra-chave, né, que vai nos diferenciar hoje e sempre, né, da máquina, apesar de toda essa condição, né, Siddhartha, quase humanoide que você falou, né, que é um termo bacana e que a Marta trouxe ontem também, reforçando de que o humanoide vai ter coisas que nós não temos, como uma pele talvez que vai durar 300 anos, né? A nossa não dura 300 anos, mas nós temos, né, outros elementos, né, que o humanoide não vai ter. E um deles é a criatividade. Beleza, inclusive é uma tremenda soft skills, né? Mas vou falar em soft skills, hard skills, soft skills, para deixar bem claro isso, né? Siddhartha, quais são, no seu entender, essas soft skills que hoje são responsáveis por demandas dessas empresas, né? As empresas demandam muito profissionais, valores que tenham as chamadas soft skills. Que soft skills você elencaria, além da própria criatividade, que é uma delas, para que a pessoa comece a desenvolver e para quando essa oportunidade surgir, ela ter? Muito bom trazer isso, e a gente acabou indo por esse caminho, que é um caminho interessante, porque o Senac tem o que ele chama de marcas formativas. As marcas formativas são aquelas marcas que nós entendemos que o aluno vai acabar desenvolvendo lá no mercado, né? Ou melhor, vai ter isso no seu comportamento muito marcado. E que são nada mais nada menos do que soft skills. Então eu vou elencar aqui pelo menos 3 ou 4, são 5, e mais algumas outras da área de aprendizagem. Mas a atitude empreendedora. A atitude empreendedora não é necessariamente para quem vai empreender e abrir o seu negócio. Você pode ter uma atitude mesmo empreendedora diante do dia a dia do trabalho. Propondo novos projetos, propondo soluções, né? A inovação, às vezes, não é só pensar, temos que comprar um mega software, não é isso. A inovação, às vezes, é inovação de processo. Como é que eu faço um determinado trabalho com mais eficácia, com menos recursos, com menos tempo, né? Então, isso é inovação também. Então, eu diria que a atitude empreendedora é uma delas. A inteligência emocional, né, e saber lidar, e o caráter também, de saber lidar com a mediação de conflitos. Eu acho que isso é fundamental também no dia a dia do trabalho. Eu sempre brinco no trabalho e digo isso: olha, aqui a gente, na sala de aula, na reunião, a gente defende a ideia, a gente às vezes está contra a ideia de um colega, mas não é contra ele, é contra a ideia. Quando terminar, nós vamos sair ali e vamos almoçar lá no Sesc. Vamos tomar um cafezinho na Copa. E aí, porque fico ali. Então, saber ter esse tipo de inteligência para dividir, infelizmente, nós, em geral, não temos isso tão bem desenvolvido. Poderíamos ter. Certo? Atitude colaborativa, eu vou parar nessa, por conta do tempo. A atitude colaborativa também, nos dias de hoje, ninguém trabalha só, saber que trabalha com equipe, que você tem clientes internos, clientes externos. Então, a atitude colaborativa, inclusive, é um princípio da inovação. É trabalhar colaborativamente. Se você pegar os grandes softwares aí, essas startups e tal, Uber e tudo é uma perspectiva colaborativa. Eu acho que podia destacar pelo menos essas 3. Bacana. Eu só queria agradecer aqui o Jesuíta Abreu, que foi ele que pediu também que fizesse aquela pergunta sobre robótica, a questão da automatização. Siddhartha, tem também do Paulo Lira aqui direcionado a você online. Vai muito também nesse sentido aí, mas é importante a gente dar crédito para a pessoa que fez a pergunta. Quais caminhos e capacitações necessárias para integrar rapidamente a esse mundo de trabalho, principalmente na área da logística? Já foi comentado, mas ele quer saber em relação a essas soft skills da logística também. Eu acho que é importante identificar as hard skills e as soft skills, as duas, né? Então, assim, o que é transversal? Tá? Então, assim, ter conhecimentos, claro, óbvios da informática, né? Assim, eu vou falar informática, esse termo, que são as TIs, né? Na verdade, mas porque nós temos uma geração toda que tem acesso
à internet, mas não tem acesso, às vezes, às ferramentas básicas da informática e da TI, certo? Então, assim, conhecimento disso, inclusive de análise de dados, de Power BI e coisas do tipo, acho que é importante lidar com essa parte de ferramental também, né? E também das soft skills. Então, é buscar formação mesmo. Não tem muito o que fazer. Buscar desenvolver, né? E aí, como o Ayrton Senna, ele tinha dificuldade na chuva. Então, ele foi treinar, chovia, ele pegava o carro. Então, se você tem dificuldade de relacionamento ou já recebeu um feedback sobre isso, vai atrás de desenvolver isso. É possível desenvolver, né? E se é algo mais profundo, procure, sei lá, até uma ajuda maior, né? Psicólogo, o que for. Então, eu estou falando de forma geral, né? Então, para quem tem alguma dificuldade, não é problema nenhum. Então, assim, eu acho que sim, é buscar desenvolver essas habilidades todas, porque isso faz diferença no mercado. Existe o dado que 90% das pessoas são admitidas pelo currículo e demitidas pela questão comportamental. Então, vejam o peso do que é a questão comportamental no dia a dia do trabalho. Beleza, Siddhartha, a gente está caminhando aí já para o final e tem essa pergunta aqui, me permitam, se eu puder contextualizar a resposta dela. É uma pergunta que veio também online, ele não deixou aqui o nome, mas, como eu disse, faz um elogio ao Senac e ratifica o seguinte. Que eu citei a respeito do conhecimento em logística como fator que gera trabalhabilidade. A pergunta é, dentro da logística, que conhecimentos pode-se ter para buscar uma grande oportunidade no mercado? Supply chain, logística reversa, arranjo físico da parte interna de armazém, ou seja, né? Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, dentro da área da logística, qualquer área que você tiver uma expertise é a área, né? É claro que nós temos áreas bem mais robustas de empregabilidade com relação à necessidade, que é a logística reversa, a logística portuária. Nós somos uma cidade de porto e temos poucos cursos que integram somente a parte portuária. Então, a pessoa tem que adquirir esses conhecimentos ali autônoma, né? Buscando na própria rede mundial. Mas a área da logística em si é uma área nova, é uma área que vem basicamente dentro do meio corporativo sendo mais desenvolvida de uns 20 anos para cá. Então é muito recente ainda, mas que demanda várias mãos de obras, isso sim. Qualquer uma dessas aí que foi citada, pode embarcar que você vai se dar bem. Reversa, o ágio físico interno e Professor, o supply chain, que é a cadeia como um todo. Além, uma habilidade que eu falei das ferramentas, eu acabei focando na TI, mas a pergunta dele também foi sobre logística, né? Isso. Idiomas também. Ah, sem dúvida. E aí me perdoa não ter inclusive esquecido, não podia. Porque idiomas para logística. E aí falando que o professor ratificou muito bem a questão do Porto do Pecém, e ainda mais, estamos vivendo um mundo globalizado como estamos, e aí que agora cada vez mais, e ainda mais com a pandemia, que já não tinha distância, e agora tem menos ainda, porque a gente já entendeu que dá para trabalhar online com o mundo todo. Hoje em dia, a área da TI, por exemplo, tem muita gente que antes de terminar a faculdade, muito jovem, está trabalhando em casa, ganhando 10 mil reais, trabalhando numa instituição de fora, entendeu? E que nem vai ser presencial e nem nunca será. Talvez nunca visitará, né, presencialmente a sede fora do país. Mas que vai trabalhar e está trabalhando já. Então, assim, o idiomas com certeza faz diferença nesse universo que nós estamos. E aí a logística está dentro desse universo também. Então, toda essa questão de tecnologia e idiomas na logística vai ajudar muito. Caminhando aí para o final, eu vou pedir as considerações finais, provocando os dois nossos debatedores e pedir que eles façam as considerações finais e já agradecendo. Se tiver alguma pergunta, a gente vai continuar a recebê-las durante. Se não, a gente faz o nosso encerramento. Professor Luiz, diante das suas considerações finais, eu também queria lhe perguntar. Eu sou um jovem, tenho 17 a 18 anos e vou no próximo ano ingressar no curso superior.
por que eu devo escolher a faculdade Senac. E se eu devo escolher a faculdade Senac, o que eu tenho que fazer e o que ela me oferta para que eu faça essa escolha. Seu Célio, vai ser a melhor escolha, né? Sem dúvida nenhuma vai ser a melhor escolha, porque por tudo que nós falamos, pela nossa experiência, pelo nosso cuidado, né, por sermos uma instituição que trabalhou muito bem os seus projetos pedagógicos, né, e eu não esqueço a fala de um avaliador que nos credenciou com nota máxima, quando ele conhecia uma das nossas unidades, Siddhartha. Ele falou o seguinte, né, que nós podemos ter a melhor instituição, né, do nosso estado, né, do nosso país ou internacional. Depende só da gente. Né? Então, o que a gente pensa é grande. Tudo que a gente faz, quando o nosso presidente nos reúne, nos chama, né, Siddhartha? É sempre dando uma dimensão futura. Né? Então, nós somos aquela equipe que está realmente reunida, e quando nós trabalhamos toda essa dimensão com o nosso presidente, Luiz Gastão, com Débora Sombra, quando ela nos convida para conversar, é para exatamente dizer o que é que nós temos a mais. Né? Então, nós temos, sim, a condição, né, de ofertar. Né? Nós temos isso para os professores que estão lá, eles sabem disso. Nós temos a maior hora-aula que se paga hoje no estado do Ceará, é na Faculdade Senac. Né? Não um orgulho nosso, professor, mas uma obrigação nossa de reconhecer o professor, né, como aquele que merece ser valorizado. Né? O nosso professor que finaliza um mestrado, que finaliza um doutorado, ele não é demitido. Ele fica na casa. Então, isso é um respeito. Né? E eu digo isso porque eu sou conhecido lá como professor Luiz Antônio. Né, Siddhartha? A primeira palavra que falam é professor. Então, isso é um orgulho muito grande para nós que somos educadores, né? Que escolhemos fazer um projeto, né, que acolhe o estudante, que tem realmente áreas importantes, né, que tem um corpo docente, que a gente está reformando, né, todas as nossas instalações. O Siddhartha é o responsável por todo esse projeto de modernização das nossas unidades. Então, isso tudo, né, aliado, né, a um valor competitivo, um investimento muito competitivo, né, que nós temos. E eu digo sempre, nós não estamos para competir com outras organizações. Nós estamos ali para nos harmonizar com as outras instituições. O mais importante é que a gente tenha um Estado forte, para que todos esses jovens que aqui estão possam dizer, puxa vida, foi bacana passar e construir a minha carreira, né, pela Faculdade Senac. Então, além de tudo isso, nós temos cartão do SESC gratuito, que dá condição a todos os nossos serviços, né? Então, que o SESC oferece, que são serviços de excelência. Né? Então, tudo isso agregado, né, a uma condição de reuniões com o nosso Departamento Nacional. Tive lá recentemente, agora em outubro, dias 23 e 24. Estamos trabalhando projetos pedagógicos nacionais. Então, isso também é importante que a gente comente, porque o curso que você faz na Faculdade Senac, aqui no Ceará, você pode também, se for necessário você ir morar em outro estado, você continuar esse curso em qualquer outro estado. Então, nós já estamos também trabalhando dessa dimensão. Por isso, professor Célio, com respeito a todas as outras, né, a gente está fazendo o nosso dever de casa da melhor maneira possível, né, trabalhando, né, todo esse diferencial que o Senac tem, né, ao longo dos seus 73 anos e trazendo agora para o ensino superior. Muito obrigado. Ok, professor Luiz Antônio, muito obrigado pelas suas considerações. Sua palavra final de muito peso, muito valor. Siddhartha, e as suas considerações finais também vai embarcada de uma provocação, tá bom? Quem é que decide que vai ingressar no Senac? É o seu filho propriamente dito, ou filha, ou você que orienta ele para fazê-lo isso? Olha, pergunta difícil, agora me pegou. Olha, eu brinco lá, sabe, que nosso desafio do Senac é atuar em diversas pontas. No mercado que precisa da formação, da mão de obra, da pessoa do meu filho que precisa entrar no mercado, de profissionais que estão no mercado, que precisam permanecer, se destacar e crescer.
de profissionais que estão virando de carreira, de profissionais que precisam se recolocar no mercado, que perderam. Agora não tenho como deixar de falar bem rápido que um aluno lá de garçom agora nosso, que perdeu o emprego na pandemia, 50 anos, dificuldade do mercado absorver, que eu acho um absurdo no Brasil, essa cultura de não absorver as pessoas a partir de uma determinada idade, se recolocou no mercado, fez o curso de garçom, conseguiu em uma empresa, né, excelente, um nível de trabalhando com um gabinete de presidência e se recolocou no mercado. Ele se refez depois de uma pandemia, a partir da formação profissional dele. Então, assim, quando a gente pensa no curso, né, eu não posso determinar só. Eu tenho que pensar lá na ponta de quem está precisando da mão de obra, tenho que pensar desse cara, né, que também está entrando no mercado, e pensar nessa cadeia toda, e inclusive pensando no desenvolvimento do Estado. Que áreas do Estado precisa ter de mão de obra qualificada para fazer essa roda girar e fazer a economia girar no nosso Estado, de crescer cada vez mais. Nesse sentido que a gente agradece aqui a participação no evento e entende que são momentos como esse que a gente consegue gerar conhecimento, trazer discussão, apresentar um pouco do nosso trabalho. Em nome da Sistema Fé e Comércio, né, professor? A gente agradece aqui a participação. Em nome do nosso presidente Luiz Gastão, a nossa diretoria toda, diretoria de Educação Profissional Gustavo, diretora Débora Sombra, a gente agradece demais pelo momento e pela oportunidade. Nós que agradecemos, Siddhartha, professor Luiz. Eu queria chamar aqui novamente ao palco aqui o Mauro. O Mauro é o nosso apresentador oficial. Eu estou aqui só de gaiato, aqui conduzindo esse workshop, tá bom? Obrigado a todos. Negativo, palmas aqui para o nosso condutor, professor Célio Fialho, para os nossos participantes, o Luiz Antônio, professor Luiz Antônio Rabelo Cunha, professor Siddhartha Cabral, salva de palmas para eles, muito obrigado por terem encerrado em tão elevado nível o nosso encontro. Chegamos ao final do nosso evento e foram 2 dias de muita conexão, muito conhecimento, muitas experiências, e nós ficamos muito felizes, né? Sabemos aí que o universo da logística é bem desafiador, mas graças a essas informações e essa troca, a gente sabe que para vocês o caminho fica um pouco mais clareado, vocês passam a entender um pouco mais como o setor de logística pode recebê-los para quem quiser escolher esse caminho como uma jornada profissional. Temos a certeza que levamos esse conteúdo de alto nível para vocês que estão ingressando no ramo ou que pretendem ingressar. Agradecemos mais uma vez muito a quem esteve conosco aqui no auditório nesses 2 dias, a vocês que acompanharam conosco na plataforma Virtuale, participaram com perguntas, colaboraram também com conteúdo. Muito obrigado a toda a equipe de produção, a equipe técnica toda que cuidou dos detalhes do nosso evento, a equipe de receptivo, turma da parte técnica de fone, tradução, a parte da sinal de libras, iluminação, a transmissão. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a vocês que dedicaram tempo de qualidade. Nós nos despedimos com muita alegria e esperamos encontrá-los no nosso próximo encontro que acontecerá na Expolog 2023. Boa tarde, um excelente restante de semana. Daqui a pouquinho, 15h30, já vai ter o primeiro sorteio, hein? Já me disseram que anteciparam o primeiro sorteio para daqui a pouco. Fiquem aí que daqui a pouco tem Jogo do Brasil, mas antes tem sorteio para a gente. Então, muito obrigado em nome da organização da Expolog. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Boa tarde, encerramos aqui a transmissão.